sou a Angela Camargo, aqui nós discutimos então as estratégias de como você pode se tornar um psicólogo organizacional atuando aí com consultoria de recursos humanos, né? O tema de hoje, gente, psicólogo que empreende não fica sem dinheiro. E aí o que a gente quer dizer com isso, né? Primeiro, trabalhar com psicologia, então a gente vem constantemente falando sobre isso, né? Sobre essa questão das dificuldades aí do psicólogo entender sobre empreendedorismo, né? E outros assuntos que são correlatos. Mas a gente vem tentando trabalhar isso, né, nas nossas redes sociais, um projeto de querer entender e de passar para muitos o que seria esse psicólogo empreendedor, né? E também tentar trazer à consciência esse ponto que a gente considera como fundamental para esse processo, que é essa questão da autorresponsabilidade. Afinal, tanto o psicólogo que atua na clínica, quanto o psicólogo que atua na organizacional ou em outras áreas, né, é um profissional autônomo, né, tirando aquele que escolhe trabalhar no RH de uma empresa mais tradicional e por aí vai. Então, na verdade, o que eu costumo dizer é que todos nós somos empreendedores, ou pelo menos deveríamos ser, né, que é da própria identidade profissional. Então, é muito importante que a gente saiba lidar com isso, né, e que também tenhamos essa autoconsciência e essa autorresponsabilidade pelos nossos resultados. Eu acho que o grande diferencial é esse, né? Trabalhar como empreendedor, eu falo por experiência própria, porque sempre fui empreendedora, eu trabalho com isso desde sempre, praticamente, né? Então comecei a empreender com 18 anos e desde então eu venho trabalhando dessa forma, né? Assim como muitos de vocês, eu comecei nessa área e eu sempre tive essa questão do empreendedorismo, de trabalhar com negócio, sempre foi a minha pegada, né? O meu jeito assim, de me sentir bem enquanto profissional. Então, com 18 anos eu comecei a empreender e desde então eu nunca mais parei, porque eu entendi que eu precisava, independente da minha profissão, da carreira que eu fosse seguir, eu precisava muito trabalhar isso em mim, entender de negócio, entender de economia, entender um pouquinho desse universo. Para mim sempre foi muito importante isso. Então, desde a época que eu tinha empresa até agora, eu nunca parei de empreender, de estudar sobre economia, sobre qual é a situação do mercado e por aí vai, né? Eu gosto muito de investimento, eu gosto muito de aprender sobre isso, porque apesar de todo o conhecimento e de todo o trabalho que eu faço com a filosofia, né? Com a ciência, eu gosto também disso, mas eu também busquei aprender sobre esses assuntos, né? Sobre como fazer investimentos, um pouquinho do mercado, enfim, eu sempre tento me contextualizar dessas questões. E você psicólogo que está começando a sua trajetória, né? Que vai acompanhar a gente, que quer trabalhar com a psicologia organizacional, você também precisa ter isso. Isso vai também para os demais profissionais, né? Costumo dizer que aqui a gente foca na psicologia organizacional, no entanto, é bom sempre você poder trabalhar e ampliar isso com outros profissionais também. Então, trabalhar com a psicologia em si, gente, de forma autônoma, né, empreender, são caminhos muito atrativos para os profissionais da área da psicologia. Só que o que acontece? O empreendedorismo, para psicólogos, ele vem crescendo muito, né? A gente tem aí números do mercado. No entanto, é um campo muito desafiador. E por isso muitos psicólogos não adentram nessa atmosfera, né? Porque considera-se muito desafiador. E de fato é. Porque empreender, assim como qualquer outra profissão, tem riscos, né? A gente sabe disso. No entanto, gente, é o desafio que move, né? É o desafio que causa essa mudança, é o desafio que nos faz querer acordar todos os dias e não ter aquela carreira que é estagnada, né? Que eu sei que eu vou acordar e vou passar pelas mesmas coisas.
O desafio, ele é bom para a vida, ele dá aquela energia, dá aquele gás, né, de você poder se desafiar constantemente. Então, apesar de ser muito propício para psicólogo hoje, a gente tem um número crescente aí na psicologia organizacional principalmente, mas muitos ainda não entram nessa área por medo de empreender, porque empreender realmente é um desafio, tem riscos, mas eu diria, como empreendedora que sou há muitos anos, que realmente vale a pena. Os riscos sim existem, não tem jeito, é desafiador, sai da zona de conforto, sai, mas é extremamente gratificante. Então, você poder ser chefe de si mesmo, você poder ser a pessoa que define onde você quer chegar e você é responsável pelos seus resultados e você faz o valor que você vai ganhar por mês, que você vai faturar, isso é extremamente importante. E isso dá aquela sensação de empoderamento. E falando de empreendedorismo, eu puxo muito para as mulheres, né? Porque a gente sabe aí de toda a história que nós temos no nosso universo, né? No nosso país. Então eu sempre falo muito disso. E por ser uma pessoa que sempre empreendeu, né? Que sempre esteve aí nesse mercado, nesse negócio, eu costumo dizer que é preciso coragem. Coragem para você poder fazer a sua própria vida, para você poder dizer assim, não, eu faço o que eu vou ganhar, eu quero ganhar X daqui tanto tempo e eu consigo e eu chego lá. Foi sempre assim na minha trajetória, né? Enquanto eu empreendia era assim e quando eu comecei a trabalhar com consultoria de RH, foi a mesma coisa. Daqui um ano eu quero estar ganhando X. E foi assim que aconteceu. E não foi diferente em 2020, mesmo em toda a situação que nós vivenciamos aí da pandemia, estamos vivenciando até agora, eu fiz a mesma coisa. Em 2021 eu quero estar faturando tanto em contratos. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque eu me responsabilizo pela minha carreira. Eu me responsabilizo e tenho autoconsciência do meu processo de evolução nesse contexto. Então, o que eu defini no final desse ano de 2020 para esse ano, eu já estou conseguindo bater antes de chegar à metade do ano. E isso significa que eu sou engajada na minha trajetória profissional e eu me responsabilizo pela minha vida, pela minha profissão. Então, empreender não é só, se você trabalha com carteira assinada, enfim, independente, você precisa ser responsável pela sua profissão. Você precisa, se você quer mudar a sua realidade hoje, se você não está satisfeito da forma como está, você precisa fazer essa mudança. E isso só vai acontecer quando você se engaja nela. Quando você tem todo esse potencial de buscar conhecimento, aprendizado e se autorresponsabilizar e não ficar culpando alguém ou justificando as suas falhas, sempre jogando para terceiros. Porque isso não vai fazer com que você saia do lugar. Muito pelo contrário. Deixar que alguém comande a sua vida por você é deixar que a pessoa dê o tom dela, né? Ou que a vida dê o tom dela. Você precisa dar o seu, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo para psicólogos, a gente está falando exatamente dessa grande oportunidade que existe, mas o que está faltando mesmo é o engajamento do profissional, seja na clínica ou na organizacional, que é o nosso foco aqui, tá? Outros enfrentam dificuldades como por desconhecerem alguns detalhes do empreendedorismo, que é muito importante. Geralmente, os cursos de graduação na área da humanas, né, e ciências da saúde, eles não desenvolvem nos estudantes conhecimentos sobre economia, sobre negócios, não tem esse tipo, não tem essa disciplina, né, na faculdade. Então, eu pelo menos não tive, né, o Pedro também não, e por fim. Então, por não ensinarem, a gente não sai da faculdade com um foco muito pequeno do mercado. E por isso que muitos colegas, né, muitos profissionais saem sem saber para onde vão, o que vão fazer. Porque por mais que você entenda da área da saúde, por mais que você entenda ali de humanas, você precisa ter um conhecimento para você conseguir se sustentar.
Porque aí é o que acontece em muitos casos, você passa 5 anos formando e você não atua na sua área. Por quê? Porque você não consegue, você não tem visão de negócio, você não tem visão de empreendedor e aí você prefere trabalhar para alguém, porque é mais fácil, ao invés de desenvolver a sua visão de negócio, a sua visão estratégica, né? E tudo bem para quem gosta de trabalhar para alguém, né? De ter alguém ali comandando as situações, a linha de frente e você seguir aquela linha, não tem problema com isso. O negócio se você tem vontade e quer fazer a diferença nesse sentido, se você quer dar o tom para sua independência financeira, você precisa aprender esses pontos que a faculdade não vai te ensinar, né? Então, eu sempre tentei conhecer um pouquinho desse universo e hoje a gente está aqui justamente para começar a compartilhar isso com vocês, né? Então, psicólogo, tem como sim ser empreendedor, tem como sim dar o tom aí na sua liberdade, na sua independência financeira, tem como definir o que você quer fazer, como você quer atuar, qual que é a forma, quais são os seus horários, tem como sim, né? A gente está aqui justamente compartilhando com vocês porque tem essa possibilidade, porque nós vivenciamos isso no dia a dia, certo? Então, de fato, investir no seu próprio negócio não é tarefa fácil, né? É simples, contudo não é fácil, né? Mas algumas dicas que eu vou trazendo aqui para vocês pode te ajudar. Pode ajudar você, psicólogo, a empreender e a conseguir bons resultados. O nosso foco aqui é ensinar aquilo que a gente já aprendeu e a forma como nós atuamos hoje, para que você consiga faturar aí até 8 mil por mês. E depois daí é com você, né? Tem como faturar até mais. Mas o foco é ensinar vocês a esse ponto, tanto que o empreender é relevante nesse sentido. Então, não é incomum que os profissionais já iniciem sonhando alto. Então, para alguns que estão na faculdade ainda próximo aí de concluir, tem aquele sonho de montar, né, uma super sala confortável, bem equipada, num bairro nobre da cidade, né? E esse não é provavelmente o melhor caminho para você começar. Eu, inicialmente, quando comecei a consultoria em si, quando decidi deixar a empresa de lado, que era numa área totalmente diferente, né, do que eu estava me formando, você tem esses sonhos, né, que são muito grandiosos, né, de ter um lugar muito equipado, precisa ter isso, precisa ter aquilo, e você precisa estar localizado num excelente espaço, num excelente lugar. E não é isso, não é essa a realidade. A gente sabe que para começar, tudo tem um início, né, e você precisa ter clareza disso. Principalmente se você não tem ainda recursos financeiros para isso, vai começar ali de baixo, não tem como. E o interessante, quando a gente fala da psicologia organizacional e dessa nossa forma de atuar, é que nós hoje entendemos isso. Hoje grandes startups, não têm esse foco mais, né, em grandes estruturas, enfim. Então é muito fácil de você começar, e eu falo para vocês que quando eu iniciei eu tinha o mínimo do mínimo, né? Então tem gente que fala, eu só vou começar depois que eu tiver uma super marca, enfim, uma super estrutura, porque senão não tem como eu começar, e não é assim. Não precisa ser desse jeito, né? Você só precisa focar nas suas competências, ser um profissional que se desenvolve, que tem algo a oferecer. No mais, dá para você ir trabalhando com os recursos que você tem. E ninguém vai começar grandão do zero, né? Você começa sempre pequeno e você vai se aperfeiçoando e a coisa vai acontecendo quando o seu propósito ele é genuíno, né? Quando você realmente tem verdade naquilo que você faz. Então, o dinheiro ele nada mais é do que uma consequência desse trabalho bem feito, né? Uma coisa muito interessante que muitas pessoas, principalmente nós brasileiros, temos dificuldades em falar em dinheiro, né? É como se fosse quase um pecado falar sobre dinheiro. E aí aquilo linka com aquilo que eu trouxe ontem, né? O que acontece? Nós temos, às vezes a cultura, às vezes a forma de que foi criado,
impede que a gente tenha esse contato, né, de falar sobre dinheiro, porque qualquer coisa que você fala, algumas pessoas vão subjugar isso, né? Então é muito interessante quebrar esses mitos em relação ao dinheiro, né? É claro que você sempre vai trabalhar, como eu falei ontem, se você é uma pessoa que trabalha o seu espiritual, uma pessoa que tem um propósito verdadeiro a contribuir, não tem nada que te impede de você conquistar bens materiais com isso. Muito pelo contrário, se é honesto, e a nossa vida física, como eu falei ontem, depende, a nossa qualidade de vida depende sim do dinheiro, é importante. Desde que você trabalhe outros aspectos, que você não seja egocêntrico e por aí vai, né? Então, é muito importante a gente entender que dinheiro não é pecado. Não é pecado falar em dinheiro, não é pecado você ter sonhos grandiosos de querer conquistar alguma coisa. Então, quebrar alguns mitos é importante em relação ao dinheiro, sim, né? Principalmente quando você empreende. O seu foco não precisa ser essa ambição constante, esse individualismo, né? Mas você pode sim falar de dinheiro e focar nesses aspectos. Mas por que eu estou falando isso? Justamente porque eu escuto muito isso no dia a dia, de profissionais que trabalham comigo, né, às vezes até de colegas mesmo, com essa dificuldade de linkar humanas, ciências da saúde com empreendedorismo, negócio e economia, como se o oposto fosse uma aberração, né? Eu não posso falar, eu só tenho que ser uma pessoa que fala de cuidado de pessoa, né? A pessoa não consegue linkar uma coisa com a outra. Então, entender de negócio, de novo, é extremamente importante para a sua carreira, né? Se você quer empreender, se você quer se autoliderar, você precisa saber desses pontos, né? Todos os dias ali, dar uma olhadinha e ver como é que está o mercado é importante. Até porque atuar com psicologia organizacional, realizando a consultoria de RH, você se identifica com vários perfis de clientes, né? Então, nós, por exemplo, temos um cliente que é de financeira. Se eu não souber um pouquinho de mercado, como que tá, se eu não souber ter uma conversa com o meu cliente nesse sentido, provavelmente eu vou ter uma dificuldade de aderir aí, criar esse vínculo, né, com o meu cliente. Então você tem que aprender, assim como o psicólogo na clínica, tem que conhecer um pouquinho de cada contexto, porque no consultório vai passar um adolescente, vai passar um médico, um empreendedor e por aí vai, você precisa saber essa linguagem. É a mesma coisa na psicologia organizacional. Você precisa conhecer ali o universo do seu cliente, você precisa entender do negócio do seu cliente, nem que seja um conhecimento generalista, né? Então a gente precisa quebrar um pouquinho esses mitos aí da questão do dinheiro, tá? E principalmente entender que de início você não vai começar com grande estrutura, enfim, com todo esse glamour que geralmente acha que vai conseguir. É você pegar o que você tem e começar. Seja fazendo recrutamento e seleção, seja fazendo um treinamento e desenvolvimento de forma gratuita, que é o que aconteceu comigo. Vou fazer um processo seletivo e vou oferecer isso para o meu cliente, porque eu quero gerar valor e 2, 3 meses depois eu consigo um contrato. Então você tem que se desafiar nesse sentido, né? A melhor forma, então, a opção é procurar parcerias de trabalho coletivo, principalmente. Então, quando você está iniciando, você ainda não fechou um contrato com o valor que você vai ter todo mês ali, você precisa começar a divulgar, você precisa fazer o seu marketing, né? Então, você precisa investir principalmente nas pessoas que estão em volta ali, na sua volta, né? Então, é começar a trabalhar, oferecer os seus serviços, colocar isso nas redes sociais, falar sobre a consultoria para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas próximas, porque realmente você precisa ficar conhecido, as pessoas precisam saber que você tem esse trabalho a oferecer. E antes de você fechar um contrato, gente, o processo seletivo hoje vai depender muito, mas geralmente você cobra o valor da vaga 100%, né? E vai depender muito, eu comecei com uma vaga de vendas, salário mínimo, né? Então, aquele valor é o que você vai ganhar. Por isso que é tão interessante você conseguir trabalhar com a consultoria de RH e não com serviços que são avulsos. Serviços que são avulsos servem para você iniciar.
Então, recrutamento e seleção, fazer um treinamento, às vezes você vai até oferecer isso gratuitamente para que você consiga captar ali o seu cliente. Mas é muito interessante que você consiga fazer isso dentro de uma consultoria, porque aí você vai fechar um contrato com valor específico no mês ali e vai ser mais interessante para você. A gente sempre fala que a gente trabalha para micro e pequena empresa, então o contrato vai variar aí de 2 a 3 mil reais mês, né, cada contrato, aonde você vai estar atuando, seja ali meio período, 3 vezes na semana, né? Então é relativamente muito bom, né? Tem gente que trabalha o mês inteiro, 44 horas semanais e não consegue fazer esse valor. Então é um valor interessante, né, para você começar. No entanto, a gente sabe que não é de imediato que você vai ter um contrato fechado. Então, você precisa trabalhar com os processos que são recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, né? Se você já tem um pouquinho mais de bagagem, fazer um plano de cargo e salário. E interessante que no nosso curso a gente ensina esse pacote todo ali, né? No nosso curso a gente traz a consultoria de uma forma ampla, mas que eu consigo trabalhar com várias metodologias e isso é extremamente importante, né? Bom, você precisa então, de novo, entender um pouquinho mais, comece a tirar uma horinha do seu dia para entender como está a economia, para entender de negócio, uma pesquisa ou outra, um vídeo. Tem muitos, depois quem tiver interesse, manda um direct pra gente, que tem muitos aí canais interessantes sobre isso. E aí, já que a faculdade ela já não te ensina economia, negócio e tudo mais, muito menos marketing, né? O seu marketing, para você começar a divulgar o seu trabalho. Também não tem uma disciplina sobre isso, né? Muito pelo contrário, tem só o foco na clínica e no atendimento nesse sentido, mas nada te preparando para como você vai sair dali e como que você vai começar. Eu sei que eu fiz psicologia há 5 anos e não tive nenhuma matéria sobre isso, né? Então, todos esses, entretanto, são conteúdos fundamentais para potencializar os resultados do seu trabalho. Afinal, é muito frustrante você não saber o que você vai esperar daquilo que você está investindo inicialmente. Que grande parte das vezes é o quê? A sua energia, o seu tempo, a sua dedicação, né? Então, conhecer um pouquinho disso para ajudar a potencializar a sua entrada no mercado é fundamental. Você precisa construir a sua identidade profissional. E para isso você precisa de alguns recursos, ter conhecimento desses pontos principais, dessas matérias aí, beleza? A orientação, gente, estude esses conteúdos, comece entendendo um pouco mais desse universo, seja você, o nosso foco aqui, que é o psicólogo organizacional, seja você psicólogo clínico, você precisa entender, você precisa estudar um pouco mais sobre esses conteúdos e colocar isso em prática. Mas para isso você precisa desenvolver o seu repertório de empreendedor. E aí hoje a gente tem um mercado volátil, né, que constantemente está mudando. Então você precisa entender essa linguagem, certo? Quem trabalha de forma autônoma também está administrando o seu próprio negócio. Então por isso que a gente fala direto aqui para vocês. Seja chefe de si mesmo, trabalhe a sua autoliderança. Porque você é o seu negócio, né? Você é a sua marca, o seu nome, ou o nome que você vai colocar aí na sua empresa, né? Então, mesmo que inicialmente tenha só você, mesmo que exista só você no seu negócio, não deixa de ser um negócio, não deixa de ser um empreendedorismo, certo? Segundo ponto seria aumentar a sua rede de contatos. Então, uma outra estratégia extremamente eficaz para os psicólogos aí organizacionais que está começando a sua trajetória, você começar a ampliar o seu network. Então, você precisa, como eu falei, contar isso para as pessoas, divulgar nas suas redes sociais que você tem uma consultoria, que você trabalha com a psicologia organizacional, trabalhar isso com seus amigos, né, pedir ajuda para divulgar esse trabalho, que você precisa ser conhecido. E a melhor forma é através dos seus contatos, das pessoas que você já conhece, né? O meu primeiro contrato, acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes, foi depois que eu iniciei, 3 meses depois foi o primeiro contrato no valor de 3 mil reais. Eu fui um pouquinho audaciosa, coloquei um valor um pouco mais alto nesse trabalho. E
2 meses depois eu consegui outro contrato. Quando eu iniciei meu projeto com o Pedro, eu já tinha aí um valor de aproximadamente quase 7 mil contratos, né? E eu estava começando, era um bebê ainda nessa área, né? Não conhecia nada a respeito. Então eu fui o quê? Qual que era a minha arma principal? Buscar conhecimento. Eu fui entender, fui conhecendo, fui me aproximando de pessoas que tinham esse entendimento, e a coisa foi acontecendo. Então foi extremamente rápido esse processo, né? Porque foi menos de 6 meses. Só que eu me dedicava ao máximo para que isso acontecesse, mesmo sem a parte técnica que eu precisava muito, que eu fui adquirir depois com o Pedro na nossa trajetória juntos, né? Mas eu buscava, eu me empenhava, eu pegava para fazer e a coisa acontecia, né? Eu não deixava a bola quicando, não. Eu ia lá e dava conta do recado. Então, isso é engajamento. Eu não sabia, mas eu procurei saber, porque eu queria fazer aquilo. E se eu queria fazer aquilo, eu defini aquilo como objetivo, eu ia buscar uma forma de saber fazer, né? Então, a minha trajetória inicial foi de menos de 8 meses antes de eu começar o negócio com o Pedro e a gente juntar aí as nossas ideias e começar a fazer funcionar. Então eu fiquei cerca de 8 meses nesse processo. Mas deu muito certo, depois ficou ainda melhor, porque eu tinha aquilo que me faltava, né? Então no mercado, gente, atual, fazer parcerias é muito importante, né? Para quem deseja crescer e gerar e criar sua identidade profissional. Busque fazer parcerias com colegas da profissão, colegas que você se formou, professores da faculdade também. Então, buscar parcerias com instituições é muito importante. Você oferecer um treinamento, uma palestra que você pode ir lá de um tema que você gosta. Eu fazia muitas palestras voltadas para inteligência emocional, que é uma coisa que eu estudo muito. E isso você vai ficando conhecido, você vai ampliando a sua rede de contato, né? E é extremamente relevante porque se você faz um bom trabalho, se você se empenha, provavelmente as pessoas vão te indicar. É o famoso marketing boca a boca, que é o melhor que existe, é o mais eficaz. Então, se você faz um trabalho bem feito, as pessoas te indicam. Elas vão te indicar, não tem jeito, para os empresários ali, amigos e por aí vai. Hoje todos os contratos que nós temos foi a partir desse marketing, né, do nosso engajamento, do quanto a gente se compromete com os nossos clientes, né? E aí, seja competente seria uma última dica aqui para vocês. O que seria? Nenhuma dessas dicas anteriores vai funcionar se você não for competente, se você não se preocupar em aprofundar suas competências como psicólogo organizacional, fazendo consultoria de RH. E por isso tem pouquíssimos conteúdos sobre consultoria de RH e por isso que a gente abriu esse espaço para compartilhar isso com vocês, né? Então, nada vai adiantar se você não tiver competência, se você não buscar estudar, se você não buscar se desenvolver e ampliar esse conhecimento. Você não vai conseguir colocar em prática, né? Mesmo sabendo administrar um negócio e fazer um bom network, gente, um bom marketing, né? O psicólogo ele vai ter dificuldades de crescimento se ele deixar de lado a sua capacitação. Então você precisa se capacitar constantemente, você precisa consumir conteúdos, entender o que está acontecendo no mundo, no mercado, para que você tenha repertório, sabe? Para que você consiga conversar com o seu cliente quando você for fechar um contrato, por exemplo, ou oferecer o seu serviço. Você precisa ter repertório e principalmente um repertório empreendedor. Então você precisa entender do assunto para você conseguir passar essa credibilidade, essa confiança, né? Então, nesse sentido, uma boa orientação para você é que você tenha conhecimentos que são generalistas, né? Você vai poder aprofundar nesses conhecimentos, mas busque, porque nem todo mundo gosta, né? Principalmente nós psicólogos, de lidar e ficar consumindo muito conteúdo de economia, de negócio, de investimento, né? Não é uma coisa que algumas pessoas têm muita facilidade para isso. Mas tenha um conhecimento amplo disso, tenha um conhecimento de que se você sentar para conversar com o seu cliente, você vai saber discorrer sobre esse assunto, né? E para isso você não precisa ser mestre ou doutor nessa área, né? Então, um ponto para a gente resumir aqui seria, você não se preocupar, você que é psicólogo organizacional e está acompanhando a gente e tem interesse em atuar nessa área,
Não se preocupe com isso, porque a gente está aqui justamente para compartilhar esses conhecimentos, para compartilhar como que eu faço para faturar 8.000 ou mais por mês, trabalhando da forma como você planeja na sua vida, né? Com mais autonomia, com mais liberdade, obtendo a tão sonhada independência financeira que muitas pessoas sonham com ela, mas ninguém faz aquilo que precisa ser feito para ter, que é buscar resultado e não é responsabilizar o outro pelas suas falhas, mas sim assumir, errou, caiu, levanta e continua, né? Então, a gente está aqui justamente para isso, para compartilhar como foi toda a nossa trajetória, como a gente chegou até aqui, nesses 2 anos que nós temos aí de trabalho juntos, né? E conquistar sua dependência financeira, por mais que pareça que todo mundo fala isso, mas vai depender somente de você. Isso são conclusões que eu tirei de toda a minha trajetória como empreendedora. Só depende de você. E olha que quando eu atuava na minha empresa, que eu tinha o meu negócio em outra área, eu não tinha tanto resultado quanto eu tenho hoje, como trabalhando como psicóloga organizacional, fazendo consultoria de RH. Isso a gente traz isso no curso porque a nossa trajetória tem marcos extremamente importantes e por isso que a gente compartilha, para que a pessoa consiga ter um caminho mais amplo na busca dessa sonhada independência financeira, né? Que é mais fácil quando tem alguém que já trilhou esse caminho e agora compartilha e tenta minimizar os impactos que a vida traz nessa jornada, né? Então, por isso, conte com a gente para isso. E se você, para conseguir tudo isso, né, como eu falei, é possível esses ganhos? Sim, é possível isso que a gente colocou na jornada Psicologia Organizacional 8K, demais e muito mais, né? Muito além. No entanto, para que isso aconteça, e não falando agora, nem estou focada no desenvolvimento pessoal que eu falo sempre, mas você precisa ser engajado, você precisa se preocupar e aprofundar suas competências na área da psicologia organizacional, na consultoria de RH e se autorresponsabilizar pelos seus resultados, porque nada acontece se você não tiver autorresponsabilidade por isso. De novo, né? Você responsabilizar o outro ou colocar a sua trajetória na mão de outra pessoa para que ela conduza é muito fácil, é muito... É bom, diria até, porque o cérebro não gosta de gastar energia, né? Mas se não é isso que você quer, se você quer resultados satisfatórios de fato, você precisa se autorresponsabilizar por isso e que você é responsável pelas suas entregas de qualidade, pelos resultados que você vai gerar. Beleza? Gente, é isso. Como a gente sempre pede, compartilha esse conteúdo, essa live não vai ficar salva, posteriormente a gente vai postar ela para vocês. E o máximo de psicólogos que a gente conseguir alcançar, que desejem atuar com psicologia organizacional, pra gente é muito gratificante poder ensinar tudo isso que a gente já vivenciou. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima live.